E aí, pessoal, boa noite. Só confirmem para mim que o som e o vídeo estão ok. Tinha dado uma travada aqui para mim, só confirmem se está tudo normal. Então, o Giovanni já falou que está tudo normal. Só tem um aviso para vocês e aí já começo respondendo as perguntas. O aviso é sobre o VRC, tá, pessoal? Ele vai abrir na segunda-feira, que é um curso focado especificamente em cripto, ministrado aí pelo Felipe Santana, da Paradigma Education. E para os alunos do Viver de Renda tem um desconto, tá? Então, quem está fazendo as turmas atuais agora tem um desconto de R$ 1.000. Membros do grupo global, ou seja, que já acabou aquele período de 12 meses, escolheram ficar com a gente no global, pagando a assinatura, tem um desconto de 1.500. A gente vai postar o link do desconto da turma 31, da turma 30, as turmas que estão acontecendo ainda, lá no grupo, na segunda-feira, meio-dia, tá? Para evitar a fila lá no WhatsApp, o pessoal pedindo o link. Então é só esperar que esse link vai estar disponível para vocês ao meio-dia, na segunda, tá bom? O VRC é um curso bem interessante, gente. Eu já fiz 3 vezes. Vou fazer agora a quarta. Pô, Bruno, mas como assim você já fez 3 vezes? Mercado cripto, ex-Bitcoin, é um negócio que muda o tempo todo. Os principais protocolos, as tendências, as narrativas, o que pode valorizar, aquilo que não pode, onde é que você consegue renda passiva em cripto. Então, eu sempre dou uma assistida para me atualizar. Felipe é um professor muito bom. Quem for para o curso vai gostar. Bom, começando agora com as dúvidas, a Daisy manda essa daqui, que ficou lá no topo, tá? E que é uma questão relevante, né? Mostra também um pouco do que é o Brasil. Bruno, diante dos últimos acontecimentos relativos ao IOF, que teve efeito retroativo, você tem ideia de como ficar a cobrança dessa diferença de quem fez remessa com o IOF mais baixo? Pois é, vocês devem ter acompanhado toda a celeuma, né? Então, o presidente Lula foi lá e adotou uma medida provisória para aumentar o IOF, o que para nós investidores, né, foram várias mudanças, mas o que implicava principalmente é que para você mandar dinheiro para investir lá fora, em vez de pagar 0,38 seria 1,1. Quem viaja lá para fora para comprar papel moeda, ao invés de 1,1 seria 3,5. Tá? O uso de cartão de crédito nem mudava tanto, iria para 3,5, tem 3,38 agora, o IOF. E você também tinha o ponto de aportes maiores do que 50 mil numa previdência VGBL, 50 mil no mês, seriam tributados com IOF de 5%. Aí o Congresso foi lá e derrubou isso, nas duas casas, né? Passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, por isso que caiu. Aí o Lula foi lá e pediu para o STF avaliar a questão, como se o STF fosse um poder moderador. O STF convocou uma reunião entre eles para ver se encontrava uma solução de maneira pacífica. Não foi encontrada uma solução, o Alexandre de Moraes simplesmente decidiu. Volta a valer o que era antes. Com efeito retroativo, como a Deise colocou. O que é absurdo, né? Esse efeito retroativo. E aí, como que vai ser a cobrança? Eu já vi que a Receita Federal falou que não vai haver cobrança das plataformas. Então, não serão elas que terão que ressarcir o Estado por uma transação que tinha um IOF de 0,38 na época, mas que o Alexandre de Moraes decidiu que deveria ser 1,1, por exemplo. E estão avaliando como é que vai ser a cobrança, ou se haverá cobrança de pessoa física. Então, não sabemos se haverá. E nem sabemos se haverá cobrança, como ela será feita, né? Se havendo a cobrança, como ela será feita. Dá para fazerem um ajuste no imposto de renda na época da declaração, ou talvez a instituição tenha que tirar da conta da pessoa, se você fez por um banco, por exemplo, né? E tem conta lá, mas nem todo mundo faz assim. Faz uma transferência, um TED para outro local para fazer com spread mais baixo. Né? Quando eu faço pela Portfel, por exemplo, eu tiro o dinheiro de uma conta, mando lá para a Portfel que ela pega a casa de câmbio que está com a melhor cotação no momento e transfiro para uma conta onde eu não tenho, né, vínculo com a instituição. Então, como é que seria essa cobrança? Não sei. Agora, o fato de haver uma cobrança é bizarro. É bizarro. E eu sei que é paradoxal, né? Mas justamente nesse ponto em que o governo vai lá, quando eu digo governo agora, no caso, foi STF, né? Judiciário mais executivo, e aumenta o imposto assim na canetada, embora fique mais caro mandar recurso para o exterior, isso é um lembrete do porquê que a gente deveria ter parte dos recursos lá fora. Porque vai que essa canetada não eleve de 0,38 para 1,1, para 3,5, eleve para 10%. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer.
Tentar segurar o dinheiro aqui dentro. E aí o Gabriel mandou aqui na sequência, né? Fiscal se complicando. O fiscal já está bem complicado. Fiscal é essa diferença entre o que a gente arrecada e gasta, né? Essa é a parte fiscal. Bolsa sonhando com um trade Tarcísio, uma possível eleição do Tarcísio como presidente, e Lula equilibrando as pesquisas com tarifaço. Sim, né? Lula subindo as pesquisas contra o tarifaço. Aí ele pergunta, tem visto com os bons olhos alguns ativos da Bolsa ou acha que não é o momento e tem coisa melhor? Eu vejo da seguinte forma, né? Você nunca pode falar que a bolsa subiu por um único motivo, porque o reflexo dos preços subindo ou caindo é o entendimento de tudo que está acontecendo naquele determinado momento. Mas você sempre tem fatores que puxam mais a bolsa em comparação a outros. Eu acho que eu posso destacar aqui principalmente dois fatores. O primeiro é um dólar mais fraco, o que ajuda países emergentes, como é o caso do Brasil. Então a gente recebe mais fluxo estrangeiro. O dólar teve o primeiro semestre entre os piores da história. Na verdade, dos últimos quase 50 anos, desde 1973, o primeiro semestre do dólar não é tão ruim quanto foi agora. Isso não é só contra o Brasil, é contra as moedas do mundo inteiro. Então não é mérito nosso, né? É simplesmente uma questão global. Mas isso ajuda a trazer fluxo para país emergente. E o outro é, como você falou, esse sonho, né, boa parte do mercado, de que em 26 vai vir um Tarcísio. Ou não precisa ser ele, né? Mas alguém mais alinhado com as políticas que um Tarcísio faria, e não isso de simplesmente vamos arrecadar e gastar o máximo que dá, que é o que o governo atual está fazendo. E aí, como o mercado sempre se adianta, se você espera que algo aconteça daqui a um ano, você começa a comprar agora, porque daqui a um ano, quando acontecer, o preço já vai estar lá em cima. Né? O mercado sempre se adianta. Ele é um mecanismo antecedente daquilo que acontece na economia. É por isso que, por exemplo, vai ter uma recessão lá fora. Não começou a recessão. Vai ter, a bolsa já cai. Aí, quando começa a recessão, a bolsa começa a subir. Por quê? Porque numa recessão, bancos centrais diminuem juros para estimular a economia. E aí, com isso, os ativos de risco já sobem antes da economia melhorar. Tá? É sempre um mecanismo antecedente. Aí, e tem gente que está comprando agora pensando que em 26 vem outro governo. Eu não tenho essa certeza. Você tem uma probabilidade, mas não dá para falar que é certeza que vem outro governo. Talvez o Trump tenha dado a eleição na mão do Lula. Acho que só não deu, eu fico na dúvida, porque ainda falta um tempo bom para a eleição, né? Em outubro do ano que vem. Então a gente tem aí 10 meses do ano que vem, mais praticamente 5 meses desse ano, né? Um espaço de 15 meses é bastante coisa. Mas que esse tarifaço ajudou o Lula, ajudou pra caramba. Tá? No Canadá, aconteceu justamente isso. A esquerda estava muito ruim em pesquisa, o pessoal não gostou da gestão do Justin Trudeau, primeiro-ministro de esquerda, a direita favoritíssima. Aí ganha a direita nos Estados Unidos, os republicanos com o Trump começa a falar um monte de besteira, a direita afunda e a esquerda sobe no Canadá e ganha a eleição em abril. Foi um tempo muito curto entre a bravataria e o ganho da eleição da esquerda. Talvez com mais tempo, aquela onda de apoiar alguém que contra o Trump, ela passasse. Então eles pegaram uma janela realmente que favoreceu. Aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o que eu acho de bolsa no final das contas? Na minha opinião, a sua carteira tem que ter uma certa estrutura, que ela é quase que imutável. Então, se você define que vai ter 15% em bolsa, e esse é o ponto mais importante, né? Definir os percentuais de alocação. Mas se você define para o seu perfil, você vai ter 15% em bolsa no Brasil, porque você já corre risco no seu negócio, porque você vai ter mais 10% em bolsa lá fora, por exemplo, já é uma alocação de 25%, então já é alguma coisa bem razoável em termos de risco. Então eu compraria aquilo que é 15% dentro das empresas que me chamam a atenção, e aí tem que assistir o módulo 4 para ver, por exemplo, o que eu acho interessante numa empresa, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo dos indicadores. E é isso. Passou de 15, então você pode comprar mais de outras coisas para reequilibrar a carteira, talvez até vender uma par de bolsa. Tá abaixo de 15, você vai aumentando. Pô, Bruno, eu sou mais conservador, para mim vai ser 5, vai ser 10. É isso, 5 ou 10. Agora não tem nada no momento que chame a minha atenção por conta do que está acontecendo. Tem coisas com as quais eu tomaria cuidado. É que eu não tenho nenhuma empresa que foi muito afetada por isso. Mas caso uma tarefa de 50% passe a realmente vigorar entre transações, né, Brasil e Estados Unidos, quando a gente exporta para lá, você tem empresas que sofreriam muito, uma Embraer da vida, por exemplo,
Sofreria bastante. É que eu não tenho empresas assim no meu portfólio. Emanuele perguntando aqui, boa noite, o Bitcoin via ETF em corretoras como o BTG, por exemplo, tem qual ticker? Tanto faz a corretora que você usa, porque todas vão acessar o mesmo ambiente de negociação, que é a B3. E aí o ticker serve para todas, tá? Você tem alguns ETFs de cripto no Brasil. O mais famoso, e que eu particularmente não acho interessante, é o Hash11. HASH11. Por que eu não acho interessante? Porque ele tem uma cesta de criptomoedas onde o Bitcoin deve ser o que, uns 70%? Deixa eu buscar aqui. Para ver em tempo real, porque isso se mexe ao longo do tempo, né? Alguns ativos têm performance melhor do que outros. Ó, Hash 11. 4,3 bi de valor patrimonial. É um ETF bem grande para o mercado brasileiro. Ele é 74%, quase 75% Bitcoin. Depois vem Ethereum, né? Ether, XRP, Solana, Cardano, vários projetos pequenininhos depois. Eu prefiro algo que seja só Bitcoin, tá? Esse ETF aqui tem uma taxa de administração alta, de mais de 1%. É o que as pessoas mais procuram, porque querem uma coisa diversificada, mas nesse ponto do ciclo, eu não diversificaria muito em cripto, não. Ficaria mais em Bitcoin mesmo, tá? De Bitcoin, você tem alguns mais antigos, com bom volume negociado, que são QBTC11, e o da Hashdex BITH11. Ambos têm uma taxa, se não me engano, de 0,7% ao ano. Só que o melhor ETF de Bitcoin em termos de taxa aqui no Brasil é um que foi lançado pela Investo, que é a mesma gestora que lançou o GPUS com a gente, o ETF que dá exposição à Bolsa Americana. O ticker dele é HODL11, HODL, ou falando em português, HODL, né? O que é isso? É a palavra hold, de segurar em inglês, HOLD, só que lá atrás, num fórum de cripto, bem no comecinho, quando o Bitcoin estava caindo, alguém postou HODL, por engano, e acabou virando uma gíria da comunidade, tá? Mas o HODL11, que é da Investo, é o que tem a taxa mais baixa. Ela será de 0,2% ao ano, sendo que atualmente ela é de zero. Essa taxa de 0,2 começa a vigorar em agosto. Tá? Então ele é bem mais barato que qualquer outro ETF de Bitcoin aqui no Brasil. Bem mais barato. Samayon falando aqui. Bruno, com a perspectiva de pagar 17,5% de R em cripto a partir de 2026, compensa vender, limitado a 35 por mês, e recomprar imediatamente para aumentar o preço médio pensando em futuros lucros? Ótima pergunta. Bom, como o Samayon colocou aqui, ele usou uma palavra boa, perspectiva, porque não é certeza, tá? De que a gente vai ter mais imposto em cripto ou em bolsa, ou a retirada da tabela de tributação de renda fixa, que começa em 22,5 vai a 15, por uma alíquota de 17,5. Isso foi uma proposta do governo, que também não passou. E isso é bem mais complexo do que você simplesmente pedir para o STF para, olha, dá uma olhada no IOF, porque o IOF realmente é competência presidencial. O presidente, na canetada, como ele fez, ele pode aumentar o IOF. O que o Congresso falou é que esse imposto ele não tem um uso fiscal, não é para arrecadar, ele tem uma atribuição parafiscal, extrafiscal. É tipo você tributar muito cigarro, não é para arrecadar, é para desestimular o fumo, né? E quando você usa para arrecadar, eles falaram que o presidente ele fugiu da competência dele. E a justiça decidiu, né, via Alexandre de Moraes, que não. E essa proposta de tributar em 17,5 cripto estava num pacote via medida provisória que foi derrubado também pelo Congresso. Então, não dá para saber se isso vai acontecer. Tá? Eu, particularmente, acho que não vai acontecer. A gente está falando de um aumento de imposto, o que é muito impopular, e que é um aumento de imposto que passa a vigorar num ano eleitoral. Lógico que eu posso estar errado, né? Vai saber a cabeça do pessoal em Brasília o quanto que o Lula vai liberar de emendas parlamentares, mas eu diria que é mais difícil. No entanto,
Acontecendo ou não, isso que você colocou aqui na segunda parte da pergunta é válido, que é, devo vender 35 mil reais por mês e aí recomprar, porque assim eu estou limpando a minha carteira de imposto de renda? Essa é uma estratégia interessante. Também dá para ser feita em bolsa de valores, por conta dos 20 mil que você pode vender de ações por mês isento de imposto de renda. Tá? E aí, com o tempo, você vai subindo o seu preço médio. E aí você vai limpando o seu lucro sem ter que pagar imposto. Pô, Bruno, não entendi. Porque não é bom você diminuir o preço médio? Bom, primeira coisa, né? Não se ancorem muito em preço médio. O preço médio só serve para uma coisa, pagar imposto. Ah, eu comprei uma ação a 10 reais, agora ela está 15. Pô, não posso mais comprar, porque se eu comprar 15, sendo a mesma quantidade, meu preço médio iria sair de 10 para 12,5. Ah, não é bom. Cara, ela pode estar a 15, só que você comprou a 10, ela estava negociando a 6 vezes lucro. Agora a 15, o lucro cresceu tanto que ela negocia 4 vezes lucro. Então ela está mais barata em múltiplo do que ela estava lá atrás. Então você não tem que deixar de comprar só por conta do seu preço médio. Isso é idiotice. Tá? Segundo ponto, vender para recomprar. Por que pode ser interessante? Porque se você pode vender sem pagar imposto, então é melhor do que você vender tudo de uma vez e pagar 15% de imposto. Então você vai vendendo um pouquinho todo mês, dentro da isenção. Ah, mas se você gosta da empresa, você recompra. E o que acontece é que, vendi 20 mil, com meu preço médio é 10 reais. Não paguei nada de imposto. Vou recomprar agora. Recomprei, agora ela está a 12. Meu preço médio saiu de 10 para 11, por exemplo. Então, quando eu for vender o todo, agora o meu lucro está menor, mas porque eu já fiz parte do lucro com isenção de imposto. Então, em cripto, o pessoal pode fazer isso com 35 mil reais. Você pode vender 35 mil por mês? Pode. Eu, esse mês, vendi um pouquinho de Bitcoin. Quanto? 34.990 e alguma coisa. O limite ali para dar os 35 mil. Tá? Foi o que eu vendi. Justamente para quê? Para não pagar imposto de renda. Isso para mim é relevante? Hoje, pelo tamanho do meu portfólio, nem tanto. Mas mesmo assim, eu acho interessante fazer de tempos em tempos. Você vai elevando, fazendo um pouquinho de lucro e levando o teu imposto com o tempo. O único ponto é que, se você vende e espera um pouco para recomprar, pode ser que o preço tenha andado muito já. Se você vende num dia e recompra no outro, geralmente não andou tanto assim, né? Geralmente, agora pode ter andado muito, pode ter caído muito. Fazendo isso várias e várias vezes, você tende a ter mais ou menos um desempenho em torno do preço que você vendeu. Tá? Como o Bitcoin é mais volátil, pode ser que você venda numa noite e no dia seguinte ele subiu 10%. Pode ser que isso venha a acontecer. Já aconteceu comigo já. Mas eu acho uma estratégia válida. Tá? Outra estratégia também é aquela de você usar os prejuízos que você tem na sua carteira. Então, vamos lembrar que quando você monta uma carteira com 10 ativos, lá 10 ações, você provavelmente vai errar em alguma coisa. Ninguém monta uma carteira pensando nisso, mas acontece, né? Ninguém vai lá e compra 10 ativos e pensa, com esses 8 eu vou ganhar dinheiro, com esses 2 aqui eu vou perder, para equilibrar. Não. Mas a empresa pode ser excelente, ela pode ter um resultado que só melhora ano após ano e mesmo assim a ação não anda. O Grupo Mateus eu mostrei para vocês em outra live, né? E praticamente não andou a ação, sendo que o resultado da empresa só melhorou. A receita cresceu, o lucro cresceu, mas quando fizeram a IPO, a Selic estava em 2%, agora a Selic está em 15%. A gente retirou muita liquidez do mercado e dificultou as coisas para empresas, principalmente o segmento deles, de varejo. Então não evoluiu o preço da ação. Tá? Isso vai acontecer com o tempo. E aí, se você tem, por exemplo, uma empresa que está te dando 50 mil de lucro, você quer vender tudo de uma vez, então vai pagar imposto, vai passar de 20 mil no mês. Porque você acha que ela está cara demais. O que é uma perda de fundamentos, né? Perder o fundamento é melhor vender. Aí você fala, pô, vou ter que pagar imposto. Aí você tem uma outra empresa. Você tem lá um Banco do Brasil, que agora está caindo bastante, está com o mesmo preço lá de 2023. E aí você tem, coincidentemente, só para facilitar aqui o exemplo, 50 mil de prejuízo em Banco do Brasil. Você pode vender Banco do Brasil, aí você vende essa empresa que está com lucro, os 50 mil de lucro são anulados pelos 50 mil de prejuízo, você pagou zero imposto aqui. Pô, mas eu tive prejuízo em Banco do Brasil. Eu não queria vender, na verdade eu quero manter a empresa na minha carteira. Então você recompra logo depois. Recompra lá no dia seguinte, para não caracterizar day trade, né? Recompra no dia seguinte.
Isso é mais seguro, tá? E aí no dia seguinte o preço está mais ou menos igual, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ainda que esteja um pouco para cima, nada tenha acontecido de muito relevante para elevar o preço, só não façam isso às vésperas de divulgação de resultado, né? Porque pode ser que o resultado venha muito bom, o preço eleve demais. Mas quando você compra logo depois, ainda que o preço seja um pouquinho acima, você perdeu um pouco de dinheiro porque comprou, vendeu e comprou por um preço acima. Tá, beleza, mas você economizou de 50 mil de lucro 15% de imposto, daria R$ 7.500 de imposto que você economizou com essa prática, tá bom? Eu já não tenho mais nada de prejuízo acumulado para usar porque o lucro de Melios acabou com tudo. Porém, uma coisa boa é que eu deixei de pagar um bom valor de imposto por conta desse prejuízo acumulado. Que não era prejuízo desse ano, do ano passado, era principalmente da época da pandemia, quando eu vendi parte do que eu tinha ações para comprar mais Bitcoin. Vou pegar mais uma pergunta aqui. O Iago falando, Bruno, acredita que o discurso do governo de estar enfrentando o Trump é apenas fachada para ganhar voto? Ou o governo está disposto a enfrentar o risco e aumentar o problema? O governo já está negociando, né? Talvez não consiga nada em termos de negociação, porque o Lula também é muito bocudo. Ele ganha um pouco por enfrentar o Trump, mas tem que ser um enfrentamento, tem que ser malandro nisso. É tipo o Irã lá, quando foi responder ao ataque americano e atacou um lugar que não tinha nada. Uma base americana que não tinha ninguém. Meio que fala, ó, tô te retalhando, mas de um jeito para que você não me ataque mais ainda, né? Então, politicamente é bom você se colocar como defensor da soberania nacional, você fazer um comunicado no Twitter em verde e amarelo, uma coisa que é mais rara pro Lula, né, o padrão estético das coisas que ele faz. Só que se a gente não entrar em acordo e a tarifa realmente passar a vigorar esses 50%, aí tem que ver o que acontece com a economia. De primeira, o preço das coisas internas fica até mais baixo, tá? Então, por isso que, entre aspas, a nossa sorte, talvez tenha gente de esquerda assistindo aqui, mas eu digo para o investidor que quer ver a bolsa subindo mais. A nossa sorte é que a eleição não é agora. Porque, num primeiro momento, além do Lula capitalizar porque ele enfrentou o Trump, a gente também deve ver preços baixando de vários itens que geralmente são exportados. A gente exporta, por exemplo, muita carne para os Estados Unidos, né? E aí, agora, com a nossa carne 50% mais cara, o americano prefere comprar carne da Argentina e não a nossa. Então, nenhum produtor mais quer comprar a nossa carne. Como ninguém compra a nossa carne lá fora, sobra mais carne para vender aqui no mercado interno. E aí, com isso, você pode começar a ver notícia falando que o preço da picanha cai no Brasil, que politicamente seria maravilhoso para o Lula. Então fala, pô, não estamos perdendo nada. Estamos. Porque depois que o preço da carne cai aqui no Brasil, o produtor de carne, que estava querendo aumentar o tamanho da criação dele, ele fala, cara, com esse preço mais baixo não compensa. Não vou investir nisso, vou investir em outra coisa. Então, primeiro o preço caiu porque você tem muita oferta para a mesma demanda, mas depois o preço pode subir porque você tem menos oferta para essa demanda. Sem falar que, se a gente exporta menos para os Estados Unidos, então é menos dólar entrando aqui. Porque o americano compra o que a gente exporta com dólar. E o cara traz esse dólar e internaliza aqui no Brasil. Se você tem menos dólar entrando, novamente menos oferta, o que acontece é que o preço do dólar tende a subir contra o real. Ah, mas o decreto do IOF, que encarece a compra de dólar, pode segurar um pouco isso. Pode, mas é aquilo que o Nassim Taleb, que eu já apresentei para vocês em lives anteriores, ele fala, né? De uma intervenção gerando a necessidade de mais intervenções. Ele usa até um conceito de medicina chamado iatrogenia. Quando você faz uma intervenção e o efeito colateral ele é pior do que o problema. Então você começa a criar esse monte de intervenção do governo e vai sempre desequilibrando um lado. É terrível, tá? Mas até o momento atual, o saldo político para o nosso presidente é bom. No curto prazo, eu digo que ele é bom ainda, na minha visão. Lá para o ano que vem, aí tem que ver como é que vai estar a economia, porque pode estar começando a pegar. Se de fato a tarifa for implementada, porque nos Estados Unidos, Fábio pode falar disso melhor do que eu, né, nas lives de segunda, mas lá o pessoal brinca que existe o taco trade. O que é o taco trade? É simplesmente um acrônimo para Trump always chicken out. Ou seja, no final ele sempre amarela. Seria isso, entendeu? Que ele volta atrás com as tarifas. É um cara bem imprevisível mesmo, né? Fala uma coisa agora, tipo, não vou apoiar a Ucrânia.
Depois ele fala, pô, você, se eu te der mísseis, você consegue acertar Moscou? Que o Putin não quer negociar a paz? Ele vai lá e muda de ideia, rápido pra caramba. Vou pegar mais uma aqui, depois eu vou lá para baixo. Tiago falando, minha reserva de emergência está aplicada toda num fundo DI, que rende um pouco acima do CDI nos últimos 3 anos. Uma boa aplicação manter 100% da reserva nesse fundo, é recomendável diversificar. Então, fundo DI, você tem que tomar cuidado, porque você não sabe o que tem lá dentro. Existem alguns fundos DI, que são fundos que vão acompanhar, de certa maneira, o CDB, que tem só título público pós-fixado, que é aquilo que você, como pessoa física, compra lá no Tesouro e vê o nome Tesouro Selic, tá bom? Já você pode ter outros fundos DI que tem uma parte em título público e uma parte em aplicações de bancos. Aí você tem um nível menor de segurança, tá? Pode, inclusive, ter um pouco de debênture lá dentro, que é dívida de empresa. Então, o nome fundo DI não te mostra o que tem realmente no fundo. Você teria que ver a carteira do fundo para ter certeza. Várias corretoras lançaram fundos DI taxa zero que só aplicam em títulos públicos pós-fixados, só compram Tesouro Selic. Por que a corretora lança um fundo com taxa zero? O que ela ganha com isso? Com a taxa do fundo, nada, taxa zero, não tem pegadinha aí. O ponto é que toda empresa tem um custo para adquirir novos clientes. E aí a corretora, quando cria um fundo assim, ela faz lá um anúncio e fala, olha só, eu tenho um fundo que você investiga com taxa zero para sua reserva de emergência. Aí você abre conta lá. Antes eles podiam gastar R$ 200 para alguém abrir uma conta, agora por conta desse fundo eles gastam 100. Então, ainda que não ganhem taxa no fundo, eles ganham pela diminuição do custo de aquisição do cliente, tá bom? Dentre as opções de reserva de emergência, para mim essa é a pior. Pô, mas a taxa é zero. Se eu compro Tesouro, eu pago uma taxa de 0,2 lá no ano. Se eu compro um CDB, eu não pago taxa, mas esse fundo aqui está rendendo 103, né? 103 não, está rendendo um pouquinho acima do CDI, não sei quanto. Mas quando você olha a rentabilidade de um fundo num simulador, essa rentabilidade ela só é líquida de taxas do fundo. Ela não é líquida de imposto de renda. E qual que é o ponto? Você tem a sua reserva nesse fundo há 3 anos. Se você tivesse comprado um CDB que não venceu em 3 anos, seu imposto é zero. Se tivesse comprado um título público, um Tesouro Selic, em 3 anos ele não venceu, o imposto é zero. Já investindo num fundo DI, em 3 anos você pagou imposto 6 vezes, em 3 anos inteiros. Uma vez no final de maio, depois em novembro, maio de novo, novembro, maio de novo, novembro. Que são as épocas do Come Cotas, que é um adiantamento do imposto de renda que vai pegar no mínimo 15% do seu lucro naquele momento. Então, por conta de questão tributária, conta de tributação, eu não acho que o fundo seja a melhor opção. E tem outra coisa também, né? Porque na reserva de emergência, você abre mão de um pouco de rentabilidade para ter mais segurança e mais liquidez. Eu não sei o que tem nesse fundo. Então pode ser que ele seja mais inseguro do que um CDB de um bom banco e do que um título público que você compra pelo Tesouro. Mas eu não sei. Pode ser que ele tenha o mesmo nível de segurança, ele só investe em título público. Mas o outro ponto é a liquidez. O CDB eu posso resgatar no fim de semana. O Tesouro Selic, eu peço num dia da semana, ele está no mesmo dia na minha conta, dependendo do horário. Fim de semana eu não consigo, tem que esperar a segunda. O fundo tem que ver o prazo de resgate dele. Alguns são possíveis no mesmo dia. Outros não, vão segurar o seu dinheiro durante alguns dias, vão ser menos líquidos. Tá? Mas ainda, pensando na melhor hipótese, esse fundo DI ele é taxa zero, ele só aloca em Tesouro Selic, e você pode resgatar em qualquer dia útil, que você vai receber no mesmo dia, dependendo do horário. Mesmo assim, você não pode mexer nele no fim de semana. Então, em termos de liquidez, ele perde para outras opções. Em termos de tributação, você tende a pagar mais imposto nesse fundo do que em outros tipos de aplicação, como CDB e um título público. Tá? Sobretudo se o prazo de vencimento for mais longo. Guilherme falando aqui. Boa noite, Bruno. Sua teoria de ter 0,1 Bitcoin é válida para o IBIT? Sim. Tá? Você não precisa ter a moeda em si. Você pode ter simplesmente uma alocação num veículo que está comprando Bitcoin. E aí você vê, olha, eu tenho no veículo
100 mil reais investidos lá. E esse veículo é só Bitcoin. Tá recheado de Bitcoin. Então, como é que eu faço para saber se esses 100 mil são equivalentes a 0,1 Bitcoins? Tem que fazer uma conta que não é complicada, mas tem que ir atrás do dado. Vamos supor que esse fundo ele tenha 1 milhão de Bitcoins. 1 milhão de Bitcoins é muita coisa, né? É que você teria que ver o que o fundo tem de valor de mercado, quanto ele tem de Bitcoin, para converter e ver assim, se ele tem 100 milhões de valor de mercado e ele tem 100 milhões por 100 mil, dá 1.000, né? E ele tem, supondo o Bitcoin em 100 mil dólares, né? Ele tem 1.000 Bitcoins. Então você vê, bom, nesse preço, se eu botei 100 mil lá dentro, um Bitcoin é meu. Se eu botei 10 mil, então 0,1 Bitcoin é meu. Tá, a mesma conta é válida. Só tem uma pegadinha aí, né? Porque quando você compra o Bitcoin e você guarda você mesmo, não existe taxa para isso. Depois que você comprou e está na sua carteira, se tinha alguma taxa, você já pagou. Já num ETF, todo ano, e não é uma vez no ano, né? Eles vão provisionando diariamente, você paga uma vez ao mês. Se eu não me engano, é assim que eles cobram a taxa. Mas o ponto é que você vai perder 0. O IBIT 0,25, se eu não me engano, ao ano. Pô, é muito pouco. Mas ele vai comendo um pedacinho da sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, se você tinha 0,1 Bitcoin, vai ter 0,09 bababá. Mas é válido sim. Pô, mas eu não quero pagar essa taxa. Aí você pode comprar direto a moeda, mas aí tem que lembrar. Deixar na corretora e correr um risco da corretora ser hackeada, de algum problema acontecer. Vários já aconteceram. Né? Pô, e lá no BitBank, Bruno, que você usa, né? Eu não deixo saldo lá. Pô, como assim você não confia? Confio, nunca deu problema, mas e daí? Bitcoin, para você ter ele mesmo, é para você fazer autocustódia, não deixar na corretora. Eu pretendo vender em breve? Não, então não vou deixar lá dentro. Tá? Só que para você fazer autocustódia, você tem que ter um certo planejamento, tem que ter muita responsabilidade. Se você perde a senha do seu e-mail a cada 15 dias, eu acho que é melhor que você tenha ETF do que ter autocustódia. Ah, não, eu sou um cara organizado, eu não perco a senha, tá? Você vai guardar as chaves como? Você vai fazer backups? Você vai ter ela em diferentes locais? Não, vou guardar em um só. Se eu tiver em diferentes locais, é mais chance de alguém descobrir. Teve um aluno, não vou falar nome, logicamente, né? Mas ele autorizou a usar o exemplo dele, porque ele não quer acontecer com outras pessoas. Mas ele tinha a chave dele guardada em casa, muito bem guardada, e o que aconteceu é que a casa dele era numa cidade do sul do Brasil, que alagou, onde a água foi até o teto do meu escritório aqui. E aí, o que aconteceu com a chave dele? Foi embora junto com a casa. Já era. Se ele tivesse em ETF, nada teria acontecido. Então, é uma questão de perfil. A gente pode simplificar aqui falando que as pessoas compram Bitcoin por dois motivos, né? Para ganhar dinheiro ou para ganhar mais liberdade. Se você não está nem aí para a questão da liberdade, você acha que isso é meio viagem, você não acha que vai ser perseguido pelo governo, não tem chance disso acontecer, você não quer ir embora do Brasil nunca, compra ETF. Ah, não, sou meio paranoico e eu gosto de ter a chance de poder sair daqui e saber que eu vou recomeçar lá fora porque aquele negócio é meu de fato, está armazenado de uma maneira que só eu consigo acessar. Aí você compra Bitcoin. A moeda mesmo. Qual seria a diferença prática entre ETF somente de Bitcoin e comprar Bitcoin pelo Inter, por exemplo? Diferença prática é o que? Na hora de adquirir? Porque se for isso, você compra um ETF de Bitcoin lá pelo Inter, não tem taxa nenhuma para isso. Para comprar Bitcoin pelo Inter tem taxa, eles cobram uma taxa. E não é só uma taxinha que eles cobram, eles também ganham de outra forma, né? Inter, Nubank, essas plataformas todas. Porque eles te vendem Bitcoin num preço mais caro do que você encontraria numa corretora. Eu já acessei na mesma hora assim no BitBank para olhar o preço do Nubank e do Inter, e o preço dos dois era mais caro do que eu pagaria no BitBank, fora a taxa que eles cobram, tá bom? Então, a diferença prática é que você vai pagar um pouquinho mais do que se você comprasse via um ETF, por exemplo, ou usando uma corretora especializada em cripto, que tem um book de ofertas, né? Você não compra direto lá do banco. Aí depois ele completa, em relação a risco e rentabilidade. Se você pagou mais caro, então sua rentabilidade vai ser um pouquinho menor, tá? Essa é a diferença prática.
Se você pegou num ETF, ao longo do tempo, se você ficar comprado muito tempo, pode ser que a taxa do ETF fique maior do que aquilo que você pagou para comprar o Bitcoin. Então tem que ver. Agora, quanto a risco, bom, na minha visão, você ter Bitcoin no Nubank é menos arriscado que você ter Bitcoin em qualquer corretora de cripto. Porque é muito mais parruda a instituição, né? Tem muito mais dinheiro. Então, risco em si eu acho que é mais baixo. Tá? Mas de toda forma, o Nubank permite que você tire os Bitcoins de lá. Então não tem por que deixar lá dentro. Ah, mas eu não quero ter que me preocupar com autocustódia. Eu quero usar o Nubank como minha carteira. Já começa a fugir um pouco do porquê ter a moeda em si. Talvez fosse melhor ter o ETF, mas dentre as opções, né, eu acho que o Nubank é uma das mais seguras que tem aqui no Brasil, pelo tamanho da empresa. Minhas criptos estão na Binance. Para usar a estratégia de vender todo mês a 35 mil, eu preciso transferir para uma corretora nacional, correto? Qual a melhor forma de fazer isso? Sim, essa regra de você poder vender 35 mil por mês isento de imposto é só para corretoras nacionais. Inclusive, se você vende mais de 30 mil numa corretora internacional, o correto seria você preencher um relatório da Receita, com a instrução normativa 1888, que manda você fazer isso para informar que você está vendendo lá fora. E teria que pagar imposto sobre isso, tá? Porque não tem isenção. Então, 15% de imposto, no caso. Para você transferir, basta que você pegue lá numa conta de uma corretora nacional, você pega o endereço, você vai lá e bota para fazer um depósito, eles vão te passar o endereço da carteira e você tira da Binance para essa carteira. Você poderia fazer isso, uma corretora vai enviar para outra. Só isso. É igual um Pix, gente. Tem vídeo, né, aula mostrando como é que é um processo de transferência. O que vai mudar é que ao invés de ser uma carteira fria, né, sua, vai ser de uma corretora para outra. O Ari perguntando: quanto ter de Bitcoin na carteira? Atualmente estou em 10% e 65% em dólar, resto em real. Então, você tem 75% fora do Brasil, ou o Brasil fora desse dinheiro. Estava pensando se compensa reduzir o BRL. Você já tem uma exposição muito grande ao mercado internacional. Até mais do que, diria que a minha, assim, quando eu penso no meu patrimônio, né? Não só mercado financeiro, aí colocando tudo. Não sei se está colocando tudo ou só seu patrimônio do mercado. E é muito tentador você querer reduzir o Brasil agora, porque a gente está num ciclo bem pessimista, né? Muita volatilidade, chance de ser taxado. Na eleição do ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ser mega disputada, é a única certeza que eu tenho, né? Porque a eleição no Brasil é sempre assim. E dependendo se tiver uma reeleição do governo, pode atrasar um bull market. Mas a Dilma se reelegeu lá em 2014, 2 anos depois veio um baita de um ciclo de alta, de 2016 até 2020. E o que eu vejo na prática é que quando isso acontece, as pessoas se arrependem de não ter Brasil. Então, acho que você tem que ter alguma coisa em Brasil. Agora, você pode reduzir isso? Bom, se você já tem a exposição da sua vida, sua empresa, seu trabalho aqui, você pode ter mais exposição fora. Não vejo mal. Só não acho que você tem que zerar tudo. No mínimo, sua reserva de emergência tem que estar aqui, porque é onde você vive. E se você for reduzir Brasil, só escreva num caderno para você não esquecer depois. O Bruno está avisando que ao reduzir Brasil, pode ser, porque eu não tenho bola de cristal, que eu me arrependa. Vou dar um cenário aqui. Sai o Lula, entra um outro governo mais reformista, a gente passa a gastar menos do que arrecada, e enquanto a gente tem essas pequenas mudanças, que nem vão dar muito resultado no curto prazo, o mercado já se adianta a subir. A Bolsa Argentina subiu pra cacete antes do Milei ganhar, só pela chance dele ganhar. Depois que ele ganhou, o primeiro ano também foi um foguete, aí depois parou. Né? Porque tem que esperar agora as coisas acontecerem. Mas em adiantamento ao que estava acontecendo, ela subiu muito. Então aqui no Brasil, pode ser que o governo de direita não consiga dar jeito na trajetória da dívida pública, que ela vai continuar crescendo, a moeda vai continuar piorando. Mas ainda que não dê jeito, só por uma chance de mudança no começo, você pode ver uma bolsa subindo bem, a ponto de você pensar, cara, era para ter diminuído o Brasil depois, era para ter segurado um pouco. Por isso que eu acho que não vale a pena zerar. A gente está barato, né? Que não quer dizer que a gente vai subir de preço, a gente pode ficar barato durante muito tempo.
Mas justamente por isso, acho que vale a pena ter alguma coisa em Brasil, sim. Manter os bitcoins em uma carteira fria sem declarar, tem chance de ter problema com a Receita Federal? Claro. É óbvio, né, pessoal, que tem chance de ter problema. Vamos lembrar que por declarar, você não é obrigado a pagar nada. Pô, mas se eu declaro, eles sabem que eu tenho. Depois vem uma tributação aí sobre bitcoins não vendidos, eu vou ser obrigado a pagar. Vai. Mas se você não declara, você está comprando um risco de alguma coisa acontecer. Até porque pensa no seguinte cenário, de fiscalização, né? Eu consegui achar isso. Você está comprando em corretora nacional, a Receita já sabe que você comprou. Sabem tudo que você faz em corretora nacional, tudo. Tá? Ah, não, eu compro fora do Brasil. Mais difícil. Até que essa corretora comece a comunicar a nossa receita. Igual a Airbnb fez. E aí muita gente vai ter que pagar imposto por conta disso, porque botava imóvel para alugar, não declarava, e agora o Airbnb mandou movimentação, não só do ano passado, mandou de 5 anos, que é o que a Receita pode retroagir na cobrança, né? Então tem esse ponto. Mas ainda que não dê nada, você pode ter o seguinte problema, Thiago. Você tinha lá 0,1 Bitcoin, que hoje dá uns, arredondar aqui, 12 mil dólares, né? Não é muita coisa. Não é muita coisa. 70 mil reais. Só que aí, em 5 anos, esses 12 mil dólares viram 200 mil dólares. Pô, Bruno, é muita coisa de subida. É, mas pode acontecer, tá? Nos últimos 5 anos multiplicou por uns 13. Por uns 13, né? Então virou 200 mil dólares. E o dólar tá 6 reais. Então virou 1,2 milhão de reais. Aí você quer usar esse dinheiro. De onde que você vai explicar o surgimento desse dinheiro? Você não vai ter como explicar. Então, para usar vai ser difícil. Sendo que, se você declarasse, nada iria acontecer pela regra atual, e na hora de usar, você poderia usar de maneira muito mais tranquila. Ah, mas se eu vender, vai ter imposto. É, mas é o preço que se paga por morar no país, né? O imposto no Brasil é o preço que você paga por morar aqui. Não recebe nada de volta, mas paga. Você não tem que reportar transações para a Receita. Você tem que reportar o seu saldo e se você vendeu ou não, aí é lucro, né? Vai ter que reportar, mas se você transferiu de um endereço para o outro, eles não querem nem saber. Vinícius perguntando, se eu não declaro e faço vendas em P2P, o que é isso, né? É vender ou comprar transações em P2P de uma pessoa para outra. Você vai pagar isso como? Em dinheiro vivo na mão da pessoa? Difícil, né? Porque se você tira mais de 10 mil do banco, cara, o COAF é acionado. É muito raro isso acontecer hoje em dia. Vai pagar com Pix? Pô, já está gravado lá. Então pode ser que o governo se pergunte por que o Thiago, aliás, o Vinícius está recebendo 120 mil aqui de uma pessoa. Ah, não, basta a pessoa fazer transações com abaixo de 5 mil, que elas não são monitoradas. Aí o cara faz 30 transações abaixo de 5 mil. Lógico que ele vai ser pego. É evidente, gente. Pensa que tem IA agora olhando as transações. Então, o cerco está se fechando cada vez mais para quem pensa em sonegar. E eu acho que é bem difícil que você tenha sucesso com uma estratégia assim ao longo do tempo. Tá? Você quer um caminho válido para não pagar imposto em cripto? Depois que você juntar muito dinheiro em cripto, você quer vender, dá a saída fiscal do país, fica um ano fora entre aspas, fica 6 meses no Uruguai, mas 6 meses você pode voltar para o Brasil, você pode passar até 183 dias por ano no Brasil pela regra atual, sem ser residente fiscal. E aí depois que você ficou um ano inteiro fora, se você quiser, você volta. Já passa um exercício fiscal inteiro, e aí enquanto você está fora, você pode ter vendido cripto, sem pagar nada de imposto, tá? Aí você não se enrola com ninguém. A lei dá muitas coisas que você pode fazer para diminuir sua carga tributária de maneira legal.
Basta que você tenha uma consultoria que consiga te informar das coisas, né? Porque você não faça besteira e compre risco à toa. Estão perguntando bastante de Bitcoin hoje, né? Dá para ver que o topo histórico anima as pessoas. Aqui o Cauê está perguntando sobre Cold Wallet, né? Porque ele tem um pouco de Bitcoin e Ether em corretora. Eu penso da seguinte forma: quando você vê que o custo de uma Cold Wallet, que é, por exemplo, R$ 1.000, é pequeno em relação ao tamanho da sua posição, digamos que você tem uma posição de R$ 100.000. Cara, é um custo de 1%. É nada isso. 1% você recupera em um mês de renda fixa, né? Compra. Agora, se o custo de uma cold wallet é muito grande comparado ao tamanho da minha posição, eu tenho R$ 10.000. A cold wallet custa R$ 1.000. Cara, 10%. Não vale a pena comprar. Aí, se você comprar uma moeda, você está tomando o risco da corretora. Talvez fosse melhor você usar um ETF, enquanto você tem menos dinheiro. Tá? Ou compra numa corretora que é mais barata e manda para o Nubank. Não acho que é o ideal, tá? Eu prefiro fazer autocustódia para ter as moedas. Se não for para fazer isso, prefiro ter um ETF. Mas cada um sabe de si. Agora, a questão da cold wallet, ela tem que ser uma despesa pouco relevante para o tamanho da sua posição. Se ela for muito comparada à sua posição, aí já não vale muito a pena, né? Muito caro. Quanto, Bruno? Eu acho que 1% é ótimo, né? 10% é ruim. Mas tem que ver no meio do caminho quanto você aceita pagar. Não tem simplesmente uma regra de ouro que eu posso falar para você. Olha, tem que ser 2.500%. Não, isso é uma questão arbitrária. Cada pessoa define o seu número. Bom, já respondi aqui o que eu acho mais interessante na hora de vender. Maurício perguntando, as corretoras cobram taxas quando realizamos autocustódia de cripto? Não. Eles podem cobrar taxa para você transferir da corretora para sua carteira, mas essa taxa muitas vezes nem é da corretora, é só a taxa dos mineradores para executar a transação. Tá? É uma taxa que costuma ser para volumes grandes, né, nem pesa. Para volumes menores pode pesar, porque não é uma taxa que ela é proporcional, é uma taxa de 0,5%, não. É uma taxa que a rede te cobra para funcionar. Os mineradores têm que ser remunerados de alguma forma. E aí essa taxa, digamos que ela dê R$ 10. Então, para transferir R$ 100 é muito pesado. Para transferir 1 bilhão é nada. E a taxa vai ser exatamente a mesma. Tá? Exatamente a mesma. Mas não tem uma taxa de autocustódia. Nada com esse nome. O que tem é a taxa de transferência normal. Você poderia transferir para uma outra corretora, ao invés de ser para sua carteira. E a taxa estaria lá do mesmo jeito. O Alex perguntando aqui se deixar Bitcoin na MetaMask é uma boa. A MetaMask, até onde eu sei, é uma carteira que ela funciona lá na rede Ethereum, né? E você nem consegue ter Bitcoin nela. Você teria que ter o Bitcoin envelopado, que eles chamam, Rapid Bitcoin. Então já é um negócio que você deixa num protocolo para fazer uma ponte para a rede Ethereum. Meio complicação demais, na minha opinião. Tá? E essas carteiras que você fica usando para interagir online com protocolos, elas são carteiras mais fáceis de serem hackeadas, principalmente na rede Ethereum. Porque lá você fica recebendo um monte de transações para você autorizar. E não dá para saber metade do que é aquilo. Pode ser que esteja dando acesso a toda a sua carteira para o cara roubar tudo. Teve um influenciador de criptomoedas que perdeu 1 milhão assim. 1 milhão assim. Um cara chamado Augusto Bax. Ele foi autorizar algum tipo de transação e drenar a carteira dele. Então, eu teria muito mais cuidado. Tá? Pelo menos se for usar uma carteira assim, não usar que você usa para interagir com protocolos. Tem que ter 2 carteiras. Melhor é usar alguma coisa que seja realmente fora da rede, né? Uma cold wallet, ficar usando carteira de aplicativo. Muita gente pode ter problema com isso. Tá? Infelizmente. Né? E não digo nem pelo aplicativo em si, é porque as pessoas elas dão mole. Eu vou dar um exemplo. Tinha um app que é uma carteira muito boa. Como é que era o nome mesmo? Jax.
E aí, por que o pessoal monta essas carteiras? É só um layout à frente da blockchain para facilitar o uso. E o app tem que ganhar dinheiro para existir. Ele ganhava dinheiro porque ele deixava você comprar e vender cripto lá dentro, etc., com taxas, né? Mas uma hora esse modelo não foi muito rentável. O app falou, cara, a gente vai parar de funcionar. Então, pode tirar o dinheiro daqui, transfere para uma outra carteira, né? Ou simplesmente não usa mais o nosso app, tua carteira está lá, você pode recuperar em outra plataforma quando você quiser. E aí descontinuaram o uso. Beleza. Um grupo de golpistas foi lá e comprou um domínio parecido, montou uma página exatamente igual à antiga página do app, de modo que quando a pessoa ia tentar acessar a Jaxx Wallet, o app não está entrando, vou entrar no site para tentar baixar de novo o aplicativo. E aí botava lá para recuperar a carteira, o cara tinha anotado as 12 palavras, quando ele colocava as 12 palavras, o golpista na hora tinha as 12 palavras, recuperava a carteira em outro local e zerava o saldo da pessoa. Pô, o app não fez nada de errado, não. A pessoa em si não fez nada de errado, ela armazenou as 12 palavras. Nesse momento, não. O que ela fez de errado foi entrar num domínio que ela achou que era do site, não era. Então, foi um golpe não porque o cara era um gênio na hora de hackear alguém, foi engenharia social. Usou simplesmente o desconhecimento de uma pessoa para isso, né? Então, por isso que eu volto a repetir, né? O que eu quero é que vocês acumulem patrimônio a longo prazo. Para quem quer ter Bitcoin, eu acho interessante que todo mundo tenha pelo menos um pouquinho, tá? Pô, todo mundo, Bruno, eu sou muito conservador, então tem 1%. Pô, mas aí não faz diferença. Faz diferença sim. A gente teve na nossa previdência, na Arca, uma alocação de 1% em Bitcoin, que mudou o jogo durante o período que a gente teve essa alocação. Por que eu digo mudou o jogo, né? Porque a Arca, o fundo, ele tem uma metodologia onde 20% vai acompanhar o mercado americano, 30% vai acompanhar a Bolsa Brasileira, 10% vai acompanhar o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, e 40% vai acompanhar o CDI, nossa renda fixa. Quando eu digo acompanhar, a gente quer superar cada um desses benchmarks, né? Pode superar, pode perder, então vamos colocar que ele fica próximo dos benchmarks. Mas o ponto é que se a Arca ela é uma média ponderada de benchmarks, 30% para Brasil, Bolsa, né? Ibovespa, por exemplo, 10% IFIX, 40% CDI, 20% S&P, então é impossível que a Arca ganhe dos 4 benchmarks ao mesmo tempo. Vamos pensar num cenário, que é o que aconteceu ao longo do tempo, né? De Bolsa Americana disparando. Aquilo puxa a Arca lá para cima. A Arca ela ganha do IFIX, ganha do CDI, ela ganha da Bolsa, só que ela perde para o S&P, que está lá em cima, ela fica aqui no meio do caminho. Né? A gente botou 1% de Bitcoin na Arca. A Arca, com isso, como o Bitcoin mais do que dobrou de preço, ela conseguiu ganhar de tudo, até do S&P, que tinha puxado a Arca para cima. O que não deveria acontecer, mas aconteceu por conta de 1% em Bitcoin. Só 1%. Então isso mudou a rentabilidade. Pô, ainda tem Bitcoin na Arca? Não, porque o Santander, que é nosso banco administrador, praticamente obrigou a gente a vender. Ele falou que não poderia ter, no fundo, eles não queriam, etc., e obrigou a gente a vender. Mas foi só esse 1%. Mas, enfim, pensando que você vai ter esse pouco, seja realmente muito sincero com você. Faça a seguinte pergunta: eu vou fazer bem autocustódia? Ou vou adotar uma série de soluções cagadas aqui, contar com a sorte, e eventualmente eu vou esquecer essa senha ou vou ser hackeado? Se você acha que a chance disso acontecer é alta, melhor ter um ETF. Simplesmente melhor ter um ETF. Tá? Pô, eu vou fazer realmente uma gestão correta? Eu vou ter backups? Eu vou ter um plano se eu não estiver mais aqui? A minha esposa sabe o que fazer se eu morrer de repente. Fui atropelado, morri. Bati na madeira 3 vezes aqui, né? O Malu sabe o que fazer. Você vai deixar instruções para sua família sobre isso? Vai deixar um plano para que eles possam recuperar? Ou simplesmente seu Bitcoin vai virar uma doação para a comunidade? Porque eram 21 milhões, agora vai ter um pouquinho menos acessível para as pessoas. Tem várias doações que foram feitas assim, né? De acessível meu deve ter uns 15 milhões de Bitcoins só hoje. Então seja muito sincero consigo mesmo, tá? Dizem que lá no templo de Apolo, em Delfos, havia uma placa, que é uma frase também que o Sócrates usava: conhece-te a ti mesmo. Então, seja brutalmente sincero quanto ao que é melhor, pensando no seu perfil, na hora de se expor a esse ativo. Porque
Falei aqui do aluno que perdeu tudo na enchente. Pô, uma enchente, do nada, né? Mas o cara pensou que isso poderia acontecer. Poderia ser a casa pegando fogo. Pode acontecer também. Ter seguro de casa é interessante por conta disso. Até porque o seguro de casa costuma ser bem baratinho, porque a chance da sua casa pegar fogo é pequena. Mas tem amigo meu que a casa já pegou fogo já. E tinha seguro. Cobriu. Tá bom? Mas tem história de, que eu falei, uma pessoa falece, a outra já não tem acesso às carteiras. Então, no meu Instagram chegou muita história triste. Muita história triste. E eu nunca pude ajudar. Que é isso, o cara morreu e levou o segredo pro túmulo. Já era. Vou pegar mais uma última pergunta aqui. Ó, o Bruno falando aqui, ó. 2 alunos caíram nesse golpe da Jax. Para aqueles que eu acho que são minoria entre nós, que tem um perfil mais adequado para autocustódia, o Maurício está perguntando qual a marca ou modelo de cold wallet eu recomendo. Tem 2 marcas com as quais eu tenho mais familiaridade. Tá? Tem 2. Treasure e Ledger. E aí o ideal é que você compre o modelo mais atualizado delas. Pô, e comprei esse modelo, daqui a 2 anos lançaram outro, né? Se é um custo pequeno para que você tenha acesso ao mais atualizado, eu até poderia atualizar. 2 anos não acho que é tanta coisa assim, porque hoje em dia o mais importante não é o hardware, né? É o software. Mas de tempos em tempos é bom atualizar também. Tá? De tempos em tempos é bom atualizar. Então, há outras carteiras no mercado, mas essas são as mais famosas, que têm mais tempo. Treasure e Ledger. Tá? Pegar essa aqui que acabou sendo uma pergunta rápida do Maurício, né? Gustavo perguntando: tem um Bitcoin no Inter. A partir de aula sobre cripto, vou aderir a Bitbank. Mas vale a pena vender a quantia que já tenho para iniciar a conta na corretora? Se você não tiver que pagar imposto, não vejo mal em vender. Agora, se você fala, não, mas a minha quantia já é bem maior do que os 35 mil. Tá, mas quando 70 mil, pô, em 2 meses você pode vender e comprar e aumentar o seu preço médio e limpar o seu lucro sem pagar imposto. Pô, beleza ainda. É muita coisa, aí não vale a pena você vender para ir para a corretora. É melhor simplesmente você comprar via corretora agora. Ah, eu transfiro do Inter para a corretora? Mas aí você tá. Não é autocustódia que você está fazendo, você está fazendo custódia via corretora. Eu acho que o Inter é mais seguro que o Bitbank. Pô, mas o Bitbank não é o que você usa, etc. É, mas o ponto é que não é um banco, né? Tem muito dinheiro lá no Inter. Tem bilhões e bilhões. Então, se algum problema acontecer num braço pequeno que eles têm em cripto, eles vão dar um jeito de ressarcir o cliente. No Bitbank, esse poder de ressarcimento com certeza é menor, porque não é uma empresa que tem 10 bilhões sob custódia. Tá bom? Mas o ideal para mim, tendo Bitcoin, se for um volume maior ao longo do tempo, dei um exemplo aqui de 70 mil. 70 mil já está numa faixa onde uma cold wallet pode ser interessante. Tá? Pode ser interessante. Mas o ponto é que no Inter nem tem essa opção, né? No Nubank você pode tirar as moedas, no Inter você não consegue tirar as moedas. Então você comprou Bitcoin por lá, é um número na tela do Inter, é só isso. Você tem acesso só à exposição financeira, você não tem o controle das moedas em si. Então se quiser vender para comprar em outro canto, pode fazer isso, mas eu não pagaria imposto para isso. Esse é o principal ponto. Então aproveitaria essa isenção de 35 mil que existe, tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui, agradeço a presença de todos. Tá? Para quem perguntou o nome das carteiras, o Bruno Pinto colocou aqui, ó, Treasury Ledger, é assim que se escreve. Né? E a gente vai se falando aí ao longo das semanas. A todos, bom aprendizado, continue assistindo as aulas e tirando as dúvidas da comunidade. Valeu, pessoal. Bom fim de semana.